Boa tarde. Entrando aqui ao vivo para mais uma live dessa terça-feira, dia 12 de maio de 2020. Estou aqui hoje num ambiente um pouco diferente e vim aqui essa semana de novo para a gente conversar um pouquinho a respeito das dúvidas das pessoas, saber como vocês estão nesses últimos dias, contar para vocês também como eu estou, apesar de estar numa semana super corrida para mim, para o trabalho em si, né? Porque eu tô lançando um curso essa semana, um curso novo, esse curso aí de específico, né? Para sono de bebês bem novinhos, de 0 a 4 meses, para esse momento que a gente chama de pós-parto imediato, que ao meu ver é um dos mais difíceis, né? De lidar. Para mim foi muito difícil, na verdade, um momento bem difícil. Eu acho que teria sido muito bom para mim se eu soubesse as coisas que eu sei hoje. É claro que eu jamais saberia essas coisas, né, que eu sei hoje, porque tudo que eu sei hoje foi devido ao meu processo de aprendizado e de sofrimento, né, na verdade. Esse sofrimento todo que aconteceu, ele de fato trouxe para fora essa minha capacidade de resiliência. Mas essa semana, apesar de estar sendo uma semana assim super atarefada, né, o que em geral ajuda muito a gente a conseguir lidar com essas adversidades, vamos dizer assim, né, dos nossos dias, dos nossos tempos, é uma semana que para mim ficou um pouco difícil, assim. Quase que eu cancelei a live de novo, pelo mesmo motivo pelo qual eu cancelei uma outra aí há uns tempos atrás, por realmente não estar me sentindo muito disponível emocionalmente para ajudar. Eu desde ontem entrei num processo meio de tristeza aqui. Sempre é um sinal de alerta, né, para mim, para minha família. Uma pessoa que já teve depressão pós-parto, já teve depressão em outros momentos. A depressão é uma doença, né, que eu não sei se vocês sabem, mas ela vai e volta, ela tá sempre ali, na verdade, né? A gente tem até um videozinho da OMS que eu adoro, que ele fala muito sobre essa questão do cachorro preto, né? De como a depressão, na verdade, é um cachorro preto que tá sempre com a gente e que se você der comida para ele, ele cresce e engole você. E existem algumas coisas que a gente faz, né? Que a gente acaba alimentando o cachorro sem querer. E outros que a gente faz que fazem com que esse cachorro fique pequenininho, né? Eu nem sempre tenho controle sobre isso, às vezes eu consigo ter, outras vezes eu decido também me entregar um pouco ao processo de tristeza. E ontem e hoje foram dias assim, eu fiquei meio triste, acho que um pouco preocupada e na verdade sem essa perspectiva de futuro, que é uma coisa muito difícil, eu acho, né, gente? A gente viver assim, sem saber o que é que vai acontecer, eu acho muito complicado. Para mim, viver sem esse horizonte de planejamento é muito difícil. Apesar de eu ser uma pessoa inteiramente ligada no presente, adorar o presente, eu sou uma pessoa que vivo esse presente intensamente, existem alguns momentos que isso bate um pouquinho em mim. E acho que esses últimos dias foi assim que eu fiquei, me sentindo sem perspectiva de futuro, muito preocupada aí com a saúde mental, não só minha, mas do meu filho também, que está confinado há 2 meses em casa, não tem irmãos, né? Não está tendo contato com nenhuma outra criança. Nós realmente estamos sendo bem rígidos assim, com isso, nós não temos feito reuniõezinhas,
né? No Dia das Mães nós ficamos nós. E algumas notícias me deixam um pouco fora, assim, do meu eixo. Mas logo eu me ocupo de alguma coisa e continuo vivendo no lema só por hoje, né? Hoje eu vou conseguir, hoje eu vou ficar bem, hoje eu vou passar o dia bem. Então eu me ocupo, eu faço coisas, faço faxina, né? E essa live dessa semana vai ser assim, comigo começando a falar a verdade mesmo aqui pra vocês, como é do meu feitio. Eu gosto muito de falar a verdade mesmo. E hoje eu não tô me sentindo muito bem. Quem sabe vocês possam me ajudar, inclusive, a ficar melhor. Porque as lives, elas me ajudam muito. Eu me sinto útil quando eu tô aqui com vocês. Bom, deixa eu tomar um golinho de água aqui. Essa live de 14h32 das terças-feiras é pra gente poder conversar com os e as espectadoras do meu canal de comunicação aqui no Instagram. É para poder ficar um pouquinho mais perto de algumas delas, né? Solucionar algumas dúvidas. E todo mundo que tem entrado aqui ao vivo comigo tem ganhado depois um atendimento personalizado. Que pode ser um ajuste na rotina da criança, que pode ser uma dica um pouco mais próxima, né? Às vezes eu peço para as pessoas me mandarem fotos do quarto, às vezes tem alguma questão no ambiente. Eu até vou aproveitar para falar um pouquinho disso, porque muitas pessoas não dão o devido valor que deveriam a essa questão do ambiente, do sono, né? Muitas vezes a gente acha que isso é frescura, ou que a criança tem que ficar dormir de qualquer jeito, em qualquer lugar, e não é bem assim, né? O ambiente que a gente constrói para o sono do bebê, principalmente do bebê, né, gente? Ele faz muita diferença nesse processo de indução e também de manutenção desse sono, né? Eu comento às vezes com as minhas clientes, né, que tem alguns questionários que chegam para mim quando eu vou prestar uma consultoria. Os questionários chegam praticamente sem nenhuma questão ali, né? Sem nenhuma questão aparente. Não tem nada de errado nesse... Oi, querido. Não tem nada de errado aqui nesse questionário. Não tá... Enfim, não tem... Não tô vendo o erro da mãe, né? Não consigo muitas vezes ver o erro da mãe pelo questionário. E aí a mãe, às vezes, né, eu comento com ela, olha, mas você tem uma rotina boa, olha, você já faz o seu filho adormecer sem muitas muletas, vamos dizer assim, levando autonomia para esse processo. O que pode estar acontecendo? E quando eu chego nessa casa é que eu visualizo, sabe, gente? Aí a gente vê que realmente tem vários detalhes ali que vão fazer toda a diferença. E eu já tive inúmeras provas de que isso faz muita diferença, né? Semana passada a gente teve um caso aqui da Aninha. Ela foi a primeira convidada aqui a participar comigo na live. E ela tinha um caso bem a ver com isso aí, né? Oi, Regiane, tudo bem? Oi, Lesca, obrigado, Valesca, pelo coração. Me sinto mais aquecida. Deixa eu dar um oi pra vocês. Obrigado, Ivone. Todos nós temos Opa, cadê vocês aqui? Nós somos importantes sim para o mundo e para todas as pessoas numa rede geral, mas acho que às vezes ficar meio assim é normal, né? Acho que é normal não tá bem, tá tudo bem não estar bem, não é mesmo? Tá tudo bem, fazer o quê? Mas a Aninha, tava contando pra vocês, ela veio aqui, a gente conversou, ela tinha um caso que eu olharia e falaria assim, faria um ajuste ou outro, numa rotina, num horário, mas não acho que seja isso. Eu aperto aqui o botão toda hora e mostro aqui outra coisa. Não era isso que estava interferindo, era de fato o ambiente. A gente fez um ajustezinho lá e as coisas melhoraram lá já de 3 dias pra cá, ela me deu alguns feedbacks, né? Então, queria saber, né, querida Beatriz,
Espero que vocês estejam bem por aí. Queria saber então quem é que tá a fim de bater um papinho comigo aqui, de perguntar, de querer trazer a sua questão pra gente poder dividir com as outras pessoas. Quem gostaria de vir aqui, de trocar uma palavrinha comigo? Que bom, Beatriz, que vocês estão dormindo. Que ótimo, né? Até você arrumar outro. Porque o Joaquim já tá numa idade de ganhar um irmão aí, né? Pra quem vai encarar essa jornada de mãe de dois aí. O Joaquim tá chegando naquela idade que todo mundo fica falando pra você. E aí, você vai arrumar um irmão? Não vai arrumar um irmão? Isso, se você esperar muito, você não arruma. Né? Em geral é assim, né? Que bom que vocês estão bem por aí. Vamos lá, gente. Quem gostaria de estar aqui? Quem gostaria de trocar uma ideia comigo? Tem alguma questão que acha que é relevante para trazer? Pode ser egoísta, falar uma coisa só de si, ou pode trazer uma questão que acredita que vai ser mais global, mais geral, aí pra gente poder falar sobre sono de bebês. Vou dar aí alguns segundos para vocês, hein? Plum, 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 plum. Rola, como é que é? Gira a roleta, gira a roleta. Quem que vem comigo? Ninguém tá afim de conversar, não? Olha lá, hein, gente. Hoje eu fiz um bom esforço emocional para estar aqui com vocês, né? Estejam comigo, me deem a mão aqui, vamos conversar. Olha que maravilha, tem várias clientes minhas entrando aqui, que já foram clientes, né? Olha lá, é isso mesmo, Carla. Amanhã a gente vai fazer uma sessão, né? Quem que não tem sessão comigo quer falar comigo? Tem alguma coisa que quer conversar? O que você me perguntaria se pudesse estar aqui comigo hoje? Eu vou dar alguns segundos aqui. Vamos lá, hein? Se ninguém aparecer, eu vou ter que voltar aqui para minha labuta de editar vídeo, subir vídeo na plataforma, gravar aula e tudo isso aqui, ó. Isabel Risucci. Oi, Débora, meu bebê dorme sonecas de dia apenas no peito. Dizem que é fase. Ou é algo que eu esteja fazendo? Eu não sei, Isabel. Isso é uma coisa muito ampla, assim, muito generalizada pra gente poder falar, né? Muitas vezes as mães falam assim: meu filho só dorme de tal maneira. Mas, na verdade, a gente como mãe, a gente geralmente reforça muito essas associações de sono, né? A gente começa a fazer de um jeito que dá certo e aí a gente começa a repetir esse jeito e aí realmente a criança só dorme daquele jeito, né? Talvez seja algo que você esteja fazendo, talvez não. Quer entrar ao vivo aqui comigo, Isabel, pra gente conversar? Porque aí eu fico sabendo mais coisas, eu te pergunto coisas, você me conta coisas. Se você topar, eu vou te chamar, quem sabe você tá afim, né, de dividir aqui comigo. Isabel. Oi. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem, ó, o neném tá aqui. Coladinho no peito. Qual que é a idade do neném? Ele tem 5 meses e meio. E como é que é? De noite ele não dorme no peito? Ele só adormece e depois ele dorme tranquilamente e tal, fica no bercinho, tudo. De noite, super bem. Só que de dia, ele só fica aqui coladinho. Se eu tiro ele, mesmo eu tô percebendo que ele tá num sono profundo, mas eu tiro ele do bico do peito e ele já acorda. E isso começou agora na quarentena, por isso é que eu não sei se é uma fase, porque antes ele dormia no sling, meu marido saía com ele, ele dormia, às vezes no carrinho, né, assim, às vezes no quartinho, mas agora com a gente dentro de casa é só no peito mesmo. Eu não sei o que pode estar acontecendo, se é fase, porque eu já ouvi falar de gente que depois que entra no 6º mês melhora e ele começa a ter mais autonomia, ou se é o que eu tô fazendo mesmo. Tá. Ó, Isabel, um relato como o seu é muito comum, por incrível que pareça.
muitas vezes eu recebo relatos assim, de crianças que até os 4 meses conseguiam dormir de variadas maneiras ou em locais diferentes, enfim, né? Isso se deve ao fato, eu acredito muito nisso, tá? Que até os 4 meses os bebês ainda não têm hábitos formados, né? Até os 4 meses, os bebês trabalham na base da associação mesmo. Então, em geral, quando a gente usa algum detalhezinho ali que faz ele acessar essa associação do sono, ele consegue adentrar no sono sem problema algum, sem trazer muita resistência, porque aquele elemento já trouxe para ele essa entrada de sono, vamos dizer assim. Agora, a partir dos 4 meses, a gente tem um processo de formação de hábitos, né? E aí, alguns bebês começam a ficar muito rígidos com a forma de adormecer, né? Você percebe que o bebê vai ficando, por exemplo, no meu caso, e de muitas mulheres assim que eu atendo, tem que ser no peito, daquele jeito. Se eu te sentar de outro jeito, o bebê já não. Se a luz estiver acesa, então a coisa vai ficando cada vez mais difícil, vamos dizer assim, né? Porque os bebês vão ficando cada vez mais habituados, e aí eu tô falando de um processo muito mais profundo do que uma simples associação, né? E aí o bebê pega isso como única maneira que ele tem de entrar no sono. Isso é muito comum, né? Então, quando você me pergunta assim, será que sou eu que estou fazendo? Será que é uma fase? Em geral, a gente é que está fazendo. A gente é que está conduzindo como mãe esse processo, né? Isso que você está me relatando, ele adormece no peito, fica lá chupetando, né? Vou até usar um termo aí que toda mãe fala, mas que é incorreto, vamos dizer assim, inadequado. Ele fica na sucção não nutritiva, né? Tempo todo, e aí a hora que ele sai desse processo, ele acorda. Então, assim, Isabel, você ainda falou assim para mim, eu vejo que ele está em sono profundo, mas se eu tiro ele do peito, ele acorda. Então, eu vou te falar uma coisa, eu vou te contar um segredo. O seu filho, quando ele fica na sucção não nutritiva durante o sono, ele não consegue adentrar em sono profundo. Ele não atinge o sono profundo, tá? Por quê? Porque o reflexo da sucção que ele fica fazendo aí, né? Mantém ele no estado de semiconsciência, que é o estágio de sono leve. Tá? Então o bebê ele não consegue aprofundar o sono enquanto ele estiver fazendo esse movimento de sucção. Isso a gente vê com chupeta, a gente vê com peito, não é porque é o peito que é o problema. A sucção não nutritiva no momento do sono ajuda a indução, mas se ela permanecer, ela atrapalha o aprofundamento do sono do bebê. Tá? Então, por que ele acorda quando você tira ele? Ele acorda porque ele não estava em sono profundo, ele acorda justamente porque ele estava em sono leve. E aí ele procura aquilo e ele não tem mais. Então, na verdade, assim, essa situação que você está agora com ele, eu já fiquei muito nessa situação. Na verdade, no começo da minha maternidade, até os 4, 5 meses aí, quando eu ainda não sabia como fazer meu filho dormir de outro jeito, o meu filho ficava o tempo todo assim, era de noite, de dia. Se eu tirasse, ele ficava 40 minutos no máximo no berço, isso à noite, né? Porque de dia, igualzinho, eu ficava assim, igualzinho você, né? Então, no fim, Isabel, eu acabei percebendo que, na verdade, a maneira que eu estava conduzindo o sono do meu filho não estava sendo saudável nem para mim nem para ele, e muito menos adequada à realidade que eu queria construir como família, entendeu? Então, é uma questão de que realmente, assim, nesse momento aí que você está vivendo, é um bom momento para você começar a mudar esse hábito, né? Para você começar a transformar esse hábito de adormecer só no peito e ficar adormecendo no peito. Porém, existem algumas coisas importantes, né? Você está me ouvindo? Sua conexão deve ter ela caiu. Tomara que ela esteja aqui me ouvindo ainda, né? Mas veja bem, vou pegar o gancho lá da Isabel, tá? Veja bem, a gente tem, então, muitas questões com relação ao sono, ao momento do sono, elas estão mais ou menos aí. Oi, Isabel, você tá aí no Cristiano, é isso?
Se você quiser, a gente volta aqui, tá? Mas eu vou te responder aqui, ó. Muitas questões de... Não tem problema não, vamos lá, deixa eu chamar você então. Vamos lá. Tá, Ei, desculpa, obrigada. não tem problema não. Oi, Isabel. Então é o seguinte, muitas questões com relação a... elas têm a ver com a rotina que a gente impõe, sabe? Então, por exemplo, um erro muito clássico, assim, que eu cometi, que quase todas as mães que eu conheço cometem. A gente começa a deixar o mamar para a hora de dormir, claro, né? Porque, afinal de contas, é mais fácil. E aí a gente tem aquela ideia de que o bebê vai mamar, vai ficar com a barriga cheia e vai dormir, né? E, na verdade, deixar o mamar justamente assim para a hora do sono todas as vezes acaba reforçando esse hábito, né? Então, as primeiras coisas que a gente faz é estruturar a rotina e nem sempre ter mamadas antes do sono. Existem algumas que são importantes, sim, ser antes do sono, né? Mas algumas delas não precisam ser. E a gente usa delas como indução, né? Então, na verdade, a primeira coisa é a gente entender assim, peraí, sou eu que estou usando disso, não é meu filho que está usando. Meu filho está usando o que eu estou oferecendo. Então, se eu estou oferecendo meu peito todas as vezes para ele adormecer, ele vai realmente ficar preso nessa única maneira de adormecer, né? Então, uma das coisas que eu vou fazer com você quando a gente estiver no direct, tete a tete, é fazer uma nova rotina para você. Por quê? Muito provavelmente você está usando do peito para induzir e principalmente ele resiste muito a dormir de outro jeito. Primeiro, porque nós estamos usando isso reforçadamente. E segundo, muito possivelmente porque ele fica cansado demais para adormecer de outro jeito, tá? Então, veja bem, uma criança cansada demais, muitas vezes ela tá acordada há 2 horas e a gente nem sabe. A gente nem percebe, a gente acha que tá tudo bem, porque o bebê tá demonstrando pra gente que ele tá ativo, né? Mas nem sempre esse bebê tá ativo e geralmente ele já passou desse ponto. O bebê que começa a dar uns gritinhos, assim. Eu falo que aquele bebê que começa a dar uns gritinhos, isso aqui é um bebê que já passou desse ponto, né? E aí a gente vai tentar fazer ele dormir no colo e ele berra. A gente vai tentar fazer ele dormir no berço, ele berra. A gente dá pro pai, ele berra. Aí o que a gente faz? Ele só dorme no peito. Ele precisa do meu peito para dormir. Entendeu? Então a gente entra num círculo vicioso, porque aí a gente dá o peito e reforça o hábito, né? Começa tudo a partir... Opa! Como é que é, Isabel? É exatamente isso mesmo que acontece. Porque ele fica brigando aí para dormir com outras pessoas? Só tem meu esposo e antigamente a gente usava chupeta, ele até adormecia, mas ele não estava ganhando peso. Então a gente tirou a chupeta e aí ele não... Daí a chupeta que ele tem é o meu peito. Aí, como eu realmente não estimulo de outra forma, ele não dorme de outra forma. Não, e você sabe que eu acho interessante você falar isso aí da chupeta, porque eu já peguei muitos casos assim, né? Bebês que têm dificuldade de ganhar peso por causa de sucção não nutritiva, né? E você sabe que é uma coisa assim, que o que eu vou falar agora é bem polêmico, mas é verdadeiro, tá? Porque, assim, a gente tem, como é que se diz? Muitas evidências em cima disso, tá? Os bebês que também se utilizam do peito para sucção não nutritiva durante o tempo do sono todo, eles também acabam perdendo peso. Entendeu? Né? Porque, na verdade, não muda muito a situação é a mesma, jogando. Né? Eu tinha um bebezinho, eu tinha até foi uma amiga minha querida que passou por isso, que o bebê, ele passava a noite no peito, sugando. Ela botava ele na cama, então ele ficava durante a noite toda com a boca no peito, sugando, como meu filho ficou, como, enfim, muitos bebês ficam. Mas esse bebê, ele ficava assim o tempo todo. E esse bebê começou a perder peso, e a pediatra falou algumas coisas com ela, a gente tentou algumas coisas, mas não tinha solução para aquilo enquanto ela não conseguisse realmente alterar esse hábito aí, sabe? Sim. Então, isso é uma coisa que pode trazer um problema para você. Eu não sei se você tá tendo esse problema de perda de peso ainda. Eu imagino que deva ter melhorado depois da retirada da chupeta, né? Melhorou? Melhorou.
Melhorou. Então, mas não quer dizer que está totalmente solucionado, entendeu? Pode ser que você ainda tenha alguma questão com isso. Talvez não, porque agora ele já está grandinho. Sim, Já ele já tá... tá comendo comidinha também, porque como ele não tava ganhando peso, a gente iniciou a comidinha antes. É Ah, outra coisa também super polêmica, mas ele tá comendo super bem, começou a engordar e come tudo que a gente dá para ele. uhum, gosta de comer. Gosta de comer. E também de peito, assim. Ele também toma o peito sem ser para adormecer. Mas para adormecer, só no peito também. Então. Uhum. Tem um outro caso que eu vou até pegar o gancho para contar para vocês, também foi de uma amiga, que a bebezinha dela, ela também criou, né, esse hábito assim de só adormecer no peito. A menininha já estava com mais ou menos 7 meses. E essa menininha, apesar dela, enfim, adormecer ali no peito e usar o peito para adormecer, essa minha querida amiga, ela só conseguia dar de mamar na hora do sono, porque fora do sono a menina não aceitava o peito. Nossa. Aí começou aí já o problema. Fora esse problema, depois de um tempo que a menina começou a adquirir mais consciência, né? E essa resistência ao sono começou a ficar muito evidente. O que aconteceu? A menina não queria pegar mais o peito para mamar, porque a menina sabia que o peito ia levá-la para o sono. Então ela lutava com o peito para não dormir, né? Então ela começou a ter um problema de amamentação e um problema de sono. Né? Foi a gente mudar a rotina, foi a gente mudar a forma de adormecer, que a gente resolveu o armamento até hoje, né? Vai fazer 2 anos. Né? Então tem alguns problemas que a gente mesmo acaba criando, até pela falta assim de suporte mesmo, de um conhecimento real em cima daquilo. Nós, como mães, nós estamos aprendendo, né? Nós estamos aprendendo o tempo todo, não tem jeito. Eu falo que o avião tá andando, a gente está botando combustível no avião. Não tem outro jeito. A gente tá. É assim que a gente aprende as coisas. Provavelmente, se você tiver outro filho em algum outro momento, você vai fazer diferente, mas você só vai ser capaz de fazer diferente porque você aprendeu com o seu primeiro. Né? Então, o primeiro, minha filha, ele é o nosso laboratório. Literalmente é nosso laboratório. Né? Agora, eu tenho certeza que se a gente fizer alguns ajustezinhos aí nessa rotina, né? E eu tentar te orientar aí de uma outra maneira aí de adormecer, como algumas pessoas que estão aqui nessa live agora já fizeram comigo, muito provavelmente você vai conseguir ter mais sucesso, tá? Então, eu posso falar assim, se você não estiver feliz com esse caminho, existe outro caminho. Uhum. Agora, se É você estiver muito feliz... cansativo, né, Débora? É exaustivo demais, né? E a gente não faz mais nada, assim. Não, muito cansativo mesmo. Só aí, você fica presa, né? Você fica presa. Uhum, uhum. Então, assim, pode contar comigo. Me chama lá no direct depois, tá? Que eu vou te dar uma orientação mais fina aí, mais perto, né? Mais próximo de você, tá bom? Parabéns pelo seu trabalho, tá? Eu acho o máximo. Obrigado, querida. O trabalho, para mim, é um grande propósito na minha vida. Ele me ajuda muito a me manter sã nesses tempos de hoje. Viu? Obrigada. Tá bom. Beijo grande. Tchau. Tchau. Ei, gente, eu já fiquei marejada de novo com a fala dela. Hoje eu tô assim meio sensível, tá? Para quem tá chegando agora. Tem uma... Ariane, obrigada. Olha só, gente, tem aqui umas perguntinhas, eu vou dar uma olhada aqui para ver se eu posso responder, tá? Qual a diferença de terror noturno e pesadelo? Minha filha de 1 ano e 8 meses acorda chorando, muitas vezes grita e chora de olho fechado. Muito bem. É o seguinte, então, Ariane, essa é uma diferença muito clara, assim, tá? O terror noturno, ele é muito comum em bebês de 11 meses para frente. Ele tem um pico aí nos 11 meses, muita gente relata isso, né? Que tá tendo episódio e tal. As pessoas confundem um pouco terror noturno com pesadelo, e é legal a sua pergunta justamente para a gente deixar isso bem claro aqui, tá? Então vamos falar sobre isso. Olha só, o terror noturno, gente, ele é um distúrbio do sono muito semelhante ao sonambulismo, tá? A criança, ela está dormindo e ela age.
dormindo, ela faz coisas dormindo. E aí eu não estou falando de salto de desenvolvimento, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por exemplo, quando uma criança está em salto de desenvolvimento do andar, do engatinhar, mais fácil, vai. Essa criança dormindo lá na fase de sono REM, que é aquela fase de sono onde o cérebro está absorvendo tudo quanto é conteúdo que ela recebeu durante aquele dia, e nessa fase de sono está fixando esse conteúdo, né? Eu costumo chamar essa fase de sono de cimento do aprendizado, literalmente, é um cimento assim que o cérebro faz em cima do aprendizado, né? Durante essa fase de sono, ela costuma repetir as habilidades que ela está tentando conquistar durante o dia, tá? Então, não é uma coisa pontual o salto de movimento, tá? Agora, uma criança que acorda, não acorda, é o que você falou, fica de olho fechado, fica gritando de olho fechado, senta gritando, como se estivesse dentro de um sonho, você entende? Porque o pesadelo, gente, o pesadelo ele acontece aqui, dentro do cérebro. O terror noturno, vamos dizer que é um pesadelo expandido para o corpo. É como se tudo que a criança está vivendo dentro do sonho, ela estivesse sentindo. Eu posso dizer com muito conhecimento de causa, porque eu tenho terror noturno, tá? Então, eu muitas vezes acordo fora da cama, né? Eu sonho coisas e eu vivo o sonho. Então, outro dia eu sonhei que meu filho estava caindo, eu comecei a gritar. Não posso, o quê? E aí a gente acorda todo mundo assustado, né? Porque eu acordo só depois de um tempo. E eu não me lembro o que acontece. Então, em geral, a gente não sabe o que está acontecendo, né? Naquele momento. Eu tenho isso desde pequenininha, mas isso se agravou depois que eu sofri um acidente de carro em 2001, em que eu estava dirigindo e o carro capotou. Né? Então, esse trauma foi um gatilho desencadeador do meu terror noturno. Hoje ele está bem mais tranquilo, já faz muitos anos que isso aconteceu, mas ainda tem episódios, tá? Em crianças, um dos fatores mais desencadeadores do terror noturno é o uso excessivo das telas, né? É por isso que eu também sou tão contra esse uso excessivo que agora eu tô tendo que pagar a minha língua, né? Eu tô tendo que permitir que meu filho fique mais de 3 horas, às vezes, por dia na frente da televisão. Mas isso é muito prejudicial, tá? Então, o que que acontece? A gente, quando a criança vê muita TV e principalmente vê desenhos animados que ela ainda não está pronta para absorver, né? Algumas imagens, tá, gente? Elas são demais para a mente da criança. A criança não está pronta ainda para absorver aquilo. Quando o desenho é muito cheio de coisa, de estímulo, né? E principalmente se usa esse desenho na parte da tarde, assim, de 5 horas para frente, na parte da tarde e noite. Né? Então, isso é um ponto que você deve analisar, Ariane, se pode ser esse uso excessivo. Eu tinha um caso de uma cliente, gente, que o bebê dela nunca tinha visto televisão, né? Era um bebê bem novinho, mas com 10 meses, mais ou menos, ela começou a levar ele no berçário, e lá no berçário, na hora de sair, né, para ir embora, eles colocavam as crianças para assistir meia hora de televisão na hora que os pais estavam indo buscar, alguma coisa assim. E essa criança começou a apresentar sintomas de terror noturno, porém a mãe não sabia dessa coisa da televisão na escola, né, gente? Então veja que coisa. Essa mãe começou a ver o sintoma, veio me falar, eu falei da televisão, ela falou, mas aqui em casa não vê. Eu falei, e na escola? E aí ela foi investigar e descobriu que no berçário onde ele ficava, as crianças assistiam meia hora de televisão. Meia hora, gente, meia, né? Não tem nada, não tem nada assim que possa ser. Às vezes a gente fala assim, meu Deus, como que pode? Meia hora só e faz diferença. Então, essa análise é bem importante, tá? Entendo totalmente o uso da televisão na quarentena. É realmente um hábito novo que está se formando. Infelizmente, nós já temos tempo suficiente para a formação de hábito novo, tá? Porque todo hábito leva somente 21 dias para ser internalizado dentro da gente. Se a gente faz 21 dias a mesma coisa consecutivamente, sem interrupção, a questão a tendência é que esse hábito realmente fique internalizado.
Então, infelizmente, eu tenho 2 meses de confinamento, meu filho está 2 meses vendo televisão todos os dias, né? Então, isso mesmo, assim, eu acho que você tem que fazer esse teste, tá, Ariane? Deixar ver, claro, é impossível a gente ficar sem televisão, gente. Eu não tô dizendo aqui para não deixar ver televisão nessa época de quarentena, pelo amor de Deus, tá? Eu tô dizendo para vocês que eu sucumbi à televisão. Meu filho hoje está desde as 2 horas plugado e vai ficar até às 6. Podem ter certeza que ele vai ficar, tá? Agora, quanto mais nova a criança, quanto mais tempo ela vê, mais prejudicial é. Então, tentar revezar com outro cuidador, se houver outro cuidador, né? Evitar o horário da tarde e noite, né? Que eu quero dizer aí de 6 horas para frente, 5 horas para frente, evitar o uso da tela, né? Desligar aí umas 3 horas antes do sono. E uma outra coisa que eu aprendi que é muito, muito linda, eu aprendi com uma educadora francesa que se chama Françoise Douto, já falecida, é que o uso excessivo de telas ele pode ser diluído no cérebro se a criança tiver contato com água. Olha que coisa linda, com água, com terra. Com terra não é possível para todo mundo nesse momento, mas com água sempre é. Então, o que a gente pode fazer? Botar aquela velha e boa banheirinha lá no chão do box, né? Mesmo que a sua criança seja maior, encher a banheirinha de uma aguinha quentinha e deixar o seu filho diluir essas imagens mentais que ele criou durante a absorção dos desenhos nessa água. Parece uma coisa boba, mas não é. É uma coisa que realmente funciona, tá? Então, vamos dizer assim, a gente limpa a mente deles do mesmo jeito que a gente limpa o corpinho deles, dando um banho neles, tá? E aí a gente enche um pouquinho a banheira e deixa lá mais tempo para poder justamente passar isso. Então, por exemplo, sei lá, se o seu banho era de 10 minutos no chuveiro, você deixa seu filho meia hora numa água quentinha ali, a água começou a esfriar, troca a água um pouquinho, deixa mais um pouquinho, né? Aproveita e também deixa na penumbra nesse momento aí do banho pré-sono, né? Porque ajuda demais a melatonina bombar aí na corrente sanguínea e a criança ter uma indução mais fácil e, além de uma indução mais fácil, uma manutenção de sono mais duradoura, mais sólida, tá bom? Então, essa questão aí da televisão, acho que ficou claro, né? Ruído branco, Jacomel Family. Ruído branco tem que ser só para dormir ou para manter o sono? Olha, respondendo a pergunta, para responder essa pergunta, eu vou usar, vou dar uma carteirada, né? Aqui, como a gente fala. Gente, tudo que a gente faz como profissional, a gente tem que ter um embasamento, né? Então, essa questão do ruído branco, ele é muito polêmica. Eu já tive problemas com pais que questionaram o uso do ruído, né? Dizendo para mim que podia estar causando uma dependência e tal. Então, eu uso muito, assim, de estudar, né, gente? Sentar a bunda na cadeira, estudar e descobrir realmente as pesquisas que têm resultados posteriores, que a gente chama, ou seja, de bebês que usou ruído branco e depois cresceu, e se teve alguma questão na audição, porque a gente escuta muita coisa. E uma das pessoas que eu tenho como base para mim é o pediatra americano Dr. Harvey Karp, né? Que é aquele pediatra que criou aquelas técnicas de esterogestação. Acho que todo mundo sabe, né? Aquela coisa de pegar, enrolar o bebê, virar de ladinho, fazer shh, que é aí as técnicas milagrosas, e elas realmente são milagrosas se elas forem bem aplicadas. Como eu falei aí na live passada, né? Técnica só funciona se for aplicada da maneira correta. É uma técnica, tá? É uma coisa objetiva, ok? Se você não souber, se você estiver balançando do jeito errado, se você não estiver enrolado do jeito certo, não vai funcionar. E você vai ficar praguejando, dizendo que o médico barbudo lá não sabe de nada. Agora, o Dr. Harvey Karp, gente, ele é uma pessoa muito respeitada nesse universo da pediatria. Ele ocupa uma das cadeiras da Sociedade Americana de Pediatria e é dele praticamente que vem quase todas as orientações que a gente segue aqui no Brasil sobre sono, tá? Então, o Dr. Harvey Karp diz que o uso do ruído branco no primeiro ano de vida é obrigatório para o bom sono do bebê. Por quê? Porque justamente no primeiro ano de vida que a passagem dos estágios de sono do bebê é muito abrupta, o bebê tem uma amplitude de sono muito grande
e ele tem uma tendência natural, biológica, de acordar a cada estágio de sono leve, ou seja, a cada 40 minutos. Então, ele diz que para esse bebê treinar o seu sono, a manutenção do seu sono, é indispensável o uso do ruído branco, tá? Isso ele quer dizer, durante todo o período de sono. Porque se nós estamos usando o ruído branco para manutenção, para ajudar o bebê na passagem dos estágios de sono, ele deve ser usado durante todo o período de sono, tá? Então, a gente usa o ruído branco para induzir e a gente usa o ruído branco durante a noite toda, tá? Principalmente se onde você mora é barulhento, se passa ônibus 5 horas da manhã e seu bebê acorda esse horário. Você pode crer que esse barulho tá atrapalhando o seu filho, né? Lembrando que eu falei já do ambiente lá no começo da live, eu falei quanto isso era importante. O ruído é um item indispensável, essencial no ambiente de sono, né? Quanto menor o bebê, mais alto deve ser o volume do ruído. Por quê? Porque quando o bebê estava na barriga, ele ouvia um barulho muito parecido com esse há muitos decibéis, chega a 134 decibéis de altura. É o equivalente a uma turbina de avião ligada na cabeça desse bebê, quando ele estava lá no útero. Tá? Então, quando ele acabou de sair do útero, ele precisa de um pouquinho mais de volume para ele se sentir, vamos dizer, ambientado nesse útero novamente. Agora, essa criança vai crescendo, ela vai chegando aí perto de 1 ano, a gente vai diminuindo esse volume. Ah, posso usar o ruído se meu filho tem mais de 1 ano? Deve usar o ruído, principalmente se o seu filho não dorme a noite toda ainda. Mesmo que ele tenha mais de 1 ano, mesmo que ele tenha 4, 5. E vou te falar uma coisa, se você tem problema de sono, experimenta um pouquinho usar um ruído branco bom, que não é qualquer ruído, né? É um ruído branco que tem uma frequência mais grave, mais abafadinho, que parece assim uma chuva caindo no telhado, né? Então, esse ruído mais abafado, ele ajuda até o adulto a dormir, né? Só que a gente gosta assim bem baixinho, como se fosse realmente uma chuva. Você simula isso. Quem que não gosta de dormir numa chuvinha, gente? Quem que não adora isso? Né? Então, isso ajuda não só o bebê, gente, isso ajuda nós adultos a dormirmos melhor, né? Isso ajuda idosos, por exemplo, que têm problema de sono, a dormirem melhor. O ruído branco é uma super ferramenta, tá? Então, quem trabalha comigo sabe que eu uso muito, né, esse ruído branco, tá bom? É que funciona muito, mas eu emito o som com a boca para ela dormir. Vou começar a usar o celular. Isso mesmo, Jacomel. Eu não sei como é que é o seu nome, né? O seu nome aqui de usuário é Jacomel. Realmente, você precisa usar o celular. E aí você vai baixar um ruído que a gente chama de ruído marrom, tá? Existem muitos aplicativos que tem ele. Tem que ser o ruído marrom, não é o ruído branco. Tá bom? Dependendo do bebê, da idade do bebê, lembrar, quanto mais novinho, mais alto, tá? A Dani, tá, beleza. Que ruído branco é esse? Então, Ariane, é esse que eu te falei, é o ruído marrom, não é o ruído branco. Ruído branco, gente, é só um tipo de som, tá? A gente fala assim, a gente chama de ruído branco um tipo de som, que é aquele tipo de som estático, igual, tipo uma televisão fora da sintonia, tá? Mas a gente não usa esse ruído branco, white noise, a gente usa o brown noise, o ruído marrom. Esse ruído marrom, ele já foi mexido lá no laboratório, no estúdio, e já foi retirado dele as frequências agudas que atrapalham o cérebro a dormir, na verdade. Porque o que nos ajuda são as frequências graves, tá bom? Veja só, um ruído assim, bem agudo, não ajuda o sono. Um ruído mais grave, aí sim nós estamos ajudando esse sono, tá? Então é isso, gente. Quem mais quer participar comigo? Eu respondi algumas perguntas que estavam aqui no chat. Ah, Valesca me falando, Débora me ajudou demais com minha filha. No primeiro dia eu já dormi no berço, foi lindo. É isso mesmo, né, Valesca? Agora eu tô te ajudando com a sua segunda filha. É um grande prazer voltar numa casa para atender o segundinho, o terceirinho, como eu tenho alguns clientes. Né? É muito legal isso daí, muito bacana a gente poder contar com essa confiança da família de novo, não só para atender o primeiro, às vezes a família leva os ensinamentos, consegue aplicar, mas tem algum detalhezinho ou outro de temperamento, alguma coisa assim,
que realmente precisa, às vezes, do olhar do profissional de novo, né? Então, eu só tenho a agradecer mesmo essas famílias que contam comigo mais de uma vez pela confiança, né? E aí, gente, tem alguém aí querendo conversar comigo aqui ao vivo? Já perdeu a vergonha? Quer bater um papo? Deixa eu ver como é que... Olha, nós estamos acabando essa live já. Daqui a pouco o Instagram corta a gente. Aqui é um saco esse negócio. A gente está conversando aqui e acabou, né? Aí, Carlinha, você também é outra que está contando comigo aí pela segunda vez, né? Gente, enquanto alguém não se manifesta aqui, eu vou dar uns recados para vocês. Eu acho que vocês estão vendo, a semana passada eu fiz de novo uma live às quartas-feiras. Eu tenho feito as lives na terça, assim, para a gente poder bater esse papo aqui mais de profissional para espectador e seguidor. E quarta-feira à noite eu tenho feito essa live com convidados, né? E eu tenho recebido pessoas incríveis na minha live. Semana passada eu estava com a Juliana Parada, que é a psiquiatra perinatal, que esteve aqui, a gente falando aí muito sobre a saúde mental materna, nesses momentos de pandemia, né? Nesse momento tão difícil que nós estamos passando, e também com relação à privação de sono, quanto a privação de sono aí atrapalha, né? A saúde mental. Olha aí, tô vendo agora a Regiane falar, realmente, Regiane, eu me lembro do seu caso perfeitamente, eu me lembro do seu rosto, do seu coração, eu me lembro de tudo que a gente viveu aí na sua casa. Débora me ajudou demais, depois que minha filha passou a dormir bem, eu não dormia nada, tive que fazer terapia, não só o bebê, mas a mãe sofre também. Na verdade, a mãe sofre muito, né? Né, Regiane? O bebê, vamos dizer que o bebê quase praticamente não sofre enquanto ele não descobre que é bom dormir, não sofre com a privação de sono. Chalé Alessandra, eu já vou te chamar então, já que você gostaria, tá? Vou só dar esse recadinho então para vocês, que amanhã, quarta, nós temos uma live com uma convidada especial, amiga pessoal minha, que seguiu a trilha da maternidade e também mudou aí, né, a sua profissão por conta disso. E ela tem um trabalho, gente, em sound healing. Eu não sei se todo mundo conhece isso. Isso, em português, a gente chama de musicoterapia ou cura através da música. E ela estuda como as frequências sonoras, olha aí, a gente estava falando de ruído branco, né? Como essas frequências sonoras interferem no nosso estado emocional. Ela fez o meu primeiro curso online para bebês de até 2 anos. Ela conseguiu estabelecer a rotina na casa dela, justamente criando, gente, uma playlist com essas frequências que ajudavam a filhinha dela a internalizar qual era o momento daquele dia, através das frequências sonoras, gente. Então, vai ser uma live muito interessante e é uma pessoa que tem muito a nos acrescentar aí amanhã. Então, estejam comigo amanhã às 19 horas também, tá? Eu vou chamar o Chalé do Alessandro para participar comigo, que pediu aqui para estar comigo. Vamos ver aqui. Olá, vamos ver se vai dar certo aqui a nossa live compartilhada. Olá, Olá. tudo bem? É Maria Tereza. Oi, Maria Tereza. Prazer, tudo jóia? Tudo bem? Conta para mim como é que eu posso. Então, a minha bebê, a Amora, ela é uma fofa, tem 6 meses. E até então, assim, a fase dos 3 meses foi bem difícil, sabe? Hoje eu consigo ter uma rotina, ela tem uma rotina de sono bem legal. Porém, ela começa a dormir hoje, fica sonolenta, enjoadinha para dormir por volta de 8h30. E eu tô ficando muito desgastada, porque eu fico nessa peleja com ela, às vezes até 10h30, 11h30 da noite. Porque 8 e pouco, aí ela quer mamar e tal, ela já come, sabe, um pouquinho, já introduzi já a alimentação, mas 80% mesmo é livre demanda e tal. Aí a gente começa esse projeto do sono, umas 8h30, aí quando é umas 9, 9 e pouco, põe no berço. Aí não fica, aí ela acorda chorando demais. Aí e vai nessa pegada aí, às vezes umas 4 vezes, até ela firmar o sono. Madrugada ela não tem acordado, sabe?
Mas essa questão de fixar, de firmar o sono mesmo. Ela acorda super agitada. E é isso, de 8h30 até umas 11h30, assim, ela me suga completamente. E é só eu. O pai tem uma coisa com o pai, só que nessa hora não adianta, às vezes ele tenta me dar uma força, vem aqui, pega ela, porque muitas dessas vezes eu não tenho que dar peito para ela, sabe? Eu consigo que ela volte a dormir de novo sem ter que mamar, mas ela só aceita eu e isso é umas 4 vezes, isso assim também enlouquecendo. Uhum. Totalmente Totalmente justificado justificado. em si. Ó, me ouvindo aí, me ouvindo aí. Então é o seguinte, dá uma baixadinha no seu volume, no seu volume. Tá, só para não ficar me ok. ecoando, ok? Então é o seguinte, Maria Tereza, o que acontece? É muito comum esse seu relato também, olha que coisa, né? Isso foi legal hoje que todo mundo que chegou aqui chegou falando de coisas que acontecem muito. Eu vou te dar alguns motivos para isso acontecer. O primeiro deles, e provavelmente o principal, ou a sua filha está cansada demais na hora que você põe ela para dormir, às 8h30, ou a sua filha está cansada de menos nesse horário, tá? Uma coisa que acontece muito é que, às vezes, o bebê, quando ele tá. Se a gente ficar muito ligada somente em sinais de sono, a gente corre o risco de perder esse timing, né? Que é aquele momento em que a criança ela tá com sono suficiente, que não é de mais nem de menos, mas ela tem sono suficiente para realmente conseguir relaxar e induzir esse sono e manter o sono, né? Então, veja bem, esse ponto é um ponto que, assim, se você descobre esse segredo, você descobriu quase tudo da boa rotina, né? E uma das coisas que acontece muito é porque a gente, como mãe, a gente não tem conhecimento dos intervalos que são fisiológicos do sono, que são os intervalos que os bebês têm que ficar acordados para conseguirem dormir bem e por mais tempo, né? Então, qual que é o segredo desse intervalo? Um bebê de 6 meses, aí mais ou menos, entre a última soneca e a hora de dormir à noite, ele fica acordado no máximo 3 horas. No máximo. Se está ficando 2 horas, é pouco. Pouco. Entendeu? Por exemplo, acordou às 5 horas da tarde da soneca e foi dormir 7 horas da noite. Por mais que o bebê mostrasse sono para você, o sono ainda não estava naquele ponto que eu acabei de comentar. Entendeu? Isso aí, pode falar, isso aí tá acontecendo. Porque Uhum. 6h30, 7, ela tá desesperada para dormir. Tem que dar uma dormidinha. E quando é antes de 9 horas, ela quer dormir de novo, ela fica desesperada. Então, tá pouco. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, que eu vou te ajudar, é fazendo essa nova rotina para você, porque a sua rotina não tá legal, né? Essa soneca aí de 6h30, 7 horas é totalmente indevida na idade, entendeu? Tá quebrando as pernas. Pois é, menina. É isso mesmo. Desse jeito. E ela fica desesperada nessa soneca. Tem que ter essa soneca. Não, então, mas aí a gente tem que ter todo o resto do dia, você entendeu? Porque Antes, uma né? coisa vai levando a outra. Uma coisa vai levando a outra. É um efeito dominó, né? Então, se dormiu, dependendo de que hora dormiu, quanto tempo dormiu. Por isso que esse negócio da rotina é um quebra-cabeça. Quando a gente ajusta ela, a gente encontra o ponto. Eu tenho muitas clientes que reclamam para mim não só de dificuldade de adormecer, mas de duração de sono. E, em geral, tem a ver com isso, tá? Então, vamos conversar ali no nosso direct, que você tem esse direito, para eu poder te mandar um modelo de rotina para você aplicar aí na sua casa, de acordo com o que você tem como realidade, tá bom? E aí depois você me dá um feedback se isso melhorou ou não, porque realmente esse negócio de ficar horas para botar um bebê pra dormir, ninguém merece, ainda mais uma mãe em Não, quarentena. acaba com tudo. Acaba, inclusive, com o meu casamento. Eu sei. É difícil. É muito cansativo. Nossa Senhora, impacta demais, né, na vida do casal, na minha qualidade de sono. Eu me estresso, meu marido estressa, todo mundo estressa, tadinha. Eu sei que ela não tem culpa, mas a gente tem que adaptar, né?
Tem que. E assim, todo mundo tem que ceder, sabe como é que é? Não é só os pais. Uhum. Entendeu? A gente tem essa ideia de que, nossa, nós temos que fazer tudo. Então, tudo gira em torno da criança. E não é assim. A criança chegou depois de vocês. Então, É, elas também se adaptam. Inclusive, a verdade. capacidade de adaptação deles, nós estamos vendo agora, durante a quarentena, o como eles têm dado show. Eles estão se saindo muito melhor que nós. Muito melhor. Verdade. Viu? Então tá. Então, Adorei tá. falar com você. Tá bom, pode deixar. Super beijo. Beijo, gente. Tchau, obrigada. Ó, tem aqui a Daniela que está falando aqui que precisa, que gostaria de fazer uma pergunta. Deixa eu ver se a gente. Daniela, a gente tem 3 minutos aqui, tá? Eu vou te chamar, mas eu vou ter que ser bem breve com você, tá bom? Então vamos lá, gente. Lembrando então que essa semana tem uma aula gratuita na quinta-feira, as grandes verdades do pós-parto. Quero ver quem tem coragem de vir ouvir. Quais são essas verdades, né? Olá, E aí, Débora. Oi, Tudo Daniela. bem? Tudo bem? Pois é, menina, tô vendo aqui, te sigo, você, para mim, é top demais, acho que você vai me ajudar. Eu tô com dois meninos, um de 3 anos e um de 1 ano e 6 meses, e esse de 1 e 6 meses nunca dormiu uma noite inteira, nunca, nunca. Ele mama muito, ele come muito, 11 horas da noite eu dou a última mamadeira. E o que acontece é que depois de 2 horas, 3 horas, ele acorda. E eu tento nem tirar do berço, dar o bico e nada. Ele fala dedeira, dedeira, e só vai dormir se ele pelo menos gotejar uma gotinha de dedeira. Então, assim, ele nunca dormiu uma noite inteira e 6 horas da manhã, todos os dias, ele está acordado. E ele dorme 8 horas da noite. Uhum. O que eu faço? Bom, então ele dorme até num horário muito bom. A rotina provavelmente não é o problema. Depois nós vamos bater aquele papo para ver se realmente não tem problema. Porém, eu vou te Sim, fazer uma pergunta crucial. Como sim. ele é no sono? Ele mama, depois que ele mama, ele vai pro meu colo na cadeira de balanço. Aí, na cadeira de balanço, ele vai. Opa! Não é no Ah, berço, tá. eu já Ele tentei. No colo, sim. tá. Eu já tentei no berço, mas ele levanta, ele não quer saber do berço de jeito nenhum. Ah, ele não dorme com a mamadeira na boca? Não, não. Porque, em geral, isso tem muito a ver com a forma de adormecer, né? Às vezes a criança fica muito Sim, dependente daquele acessório. Até usei uma palavra agora da encantadora de sim, é verdade isso, sabe? Isso é uma das maiores verdades a respeito do sono. A gente cria um acessório e eles começam a ficar dependentes do acessório, né? sim, sim. Mas assim, nesses poucos minutos que eu tenho para conversar com você, eu provavelmente não vou solucionar isso para você. Eu vou Sim, entrar lá no meu direct, mandar aquela mensaginha para mim e eu tá. vou tentar analisar a sua situação com mais atenção, tá bom? Porque Sim, sim. se não É é essa, então deve ter outras questões aí. Então nós vamos debater lá depois, vou te fazer umas perguntas, tá bom? Me manda lá no joia, direct, joia. tá? Vou te mandar lá. Obrigada, Débora. Vou Um desligar aqui abraço. porque vou dar os últimos anúncios aqui, tá bom? Então é o seguinte, gente, se você tá grávida ou tem um bebê de até 4 meses, essa semana eu tenho uma aula para você. Eu criei, então, essa aula que a gente vai fazer na quinta-feira agora, a respeito dessas grandes verdades do pós-parto. Não só mães de até 4 meses podem participar, qualquer mãe pode participar, mas, de fato, é um conteúdo voltado para esse primeiro momento de vida do bebê. Você tem amigas que estão grávidas, essa aula é um presente, tá? Eu vou falar as verdades e coisas muito importantes aí para elas se prepararem para esse momento, tá? Depois dessa aula, eu vou lançar meu novo curso online, que é específico para bebês de até 4 meses, onde eu filmei a grande, massiva parte dessas aulas com um bebê de verdade. E aí eu quero ver quem vai falar para mim que a técnica não funciona. Porque eu apliquei ali na frente da câmera, tá, gente? Então vocês vão ter a oportunidade de ver as técnicas funcionando de verdade, com um bebê real, um bebê que chora. Não é um boneco, tá bom? Além disso, tem aulas, claro, passo a passo com bonecos para aprender as coisas e tal. Tá? Então espalha essa notícia para mim, me ajuda a divulgar esse curso, me ajuda a divulgar essa aula. Os links estão aí na minha bio, né? E eu espero vocês amanhã nessa live com essa minha convidada.
que também tem grandes surpresas aí para todo mundo que estiver com a gente amanhã, tá bom? Muito obrigado para vocês, foi muito bom fazer essa live hoje, me ajudou a melhorar meu estado emocional, vocês realmente são incríveis, como é bom estar com